O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e sentou, enquanto a multidão permanecia junto às margens, na praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas, e em seu ensinamento dizia-lhes: escutai, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda, mas quando saiu o sol, ela foi queimada, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos, os espinhos cresceram, a sufocaram, e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa, e deu fruto que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhes disse: a vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. Ele lhes disse: vós não compreendeis esta parábola? Então, como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que a escutam, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos, são inconstantes. Quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos, são aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos, sufocam a palavra e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto. Um dá 30, outro 60 e outro 100 por um. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, todos já sabemos, porque já disse infinitas vezes, estamos lendo o Evangelho de São Marcos. O Evangelho de São Marcos é um resumo, é uma suma dos outros evangelhos. Ele é reduzido porque ele pretende ser um catecismo informando sobre as coisas essenciais a respeito da pessoa de Jesus. Por isso, São Marcos é chamado o Evangelho dos catecúmenos, daqueles que se preparavam para o batismo e que precisavam receber noções básicas, mas suficientes a respeito de Jesus, do seu mistério, da sua pessoa, da sua vida, da sua obra, especialmente porque se tratava de obra divina, obra de salvação. Assim, hoje estamos, então, conhecendo o ensinamento de Jesus através desta parábola, que, segundo ele próprio, é a mais fácil de todas.
para se entender o significado dela, a tal ponto que Jesus pergunta: como vocês não compreendem esta parábola? Como quem diz, é a mais fácil de todas. Então, como compreendereis as outras parábolas? Porque não só é fácil de compreender, mas é necessário. Aqui está o mistério da pregação, de que o Papa Francisco fala na sua carta sobre a alegria, a pregação, a homilia. Ele diz que a pregação, todos são empenhados na pregação. Não existe um único modo de pregar Jesus Cristo. Pode-se até fazer a pregação mudos, conforme lá o testemunho de São Francisco. Saiu com os monges, iam fazer uma pregação lá numa cidade. E foram, rodearam a cidade, entraram, saíram e voltaram para casa. E os companheiros perguntaram: e aí, Pai Francisco, nós não fizemos a pregação. E o Pai Francisco lhes perguntou também assim, abismado: como não fizemos a pregação? Já até voltamos. Mas ninguém abriu a boca. E o santo então disse: não precisa. A pregação do cristão não se faz com a boca, se faz com o testemunho. Assim diz o Papa Francisco: todos somos chamados a testemunhar Jesus Cristo. E, segundo ele, não precisa esperar a perfeição para começar a anunciar o Evangelho. A gente pode fazer as duas coisas, enquanto a gente caminha, enquanto a gente se aperfeiçoa, enquanto a gente se converte, a gente já anuncia aquele pouquinho que a gente pode dar conta. De modo que, por isso mesmo, diz ele, na América descobrimos um modo de chamar o cristão: discípulo missionário. Nem é discípulo nem é discípulo ou missionário. Discípulo missionário, palavras compostas. Portanto, todos chamados, porque pelo batismo fomos autorizados a anunciar a palavra. A parábola da semeadura, ela faz referência então ao mistério, ao ministério do anúncio da palavra de Deus, anunciar Jesus Cristo. Por que é fácil de compreendermos? Porque trata de uma experiência que a maioria das pessoas tem na sua vida. Todos nós, de alguma maneira, quem mais, quem menos, mais perto, mais longe, descendemos de camponeses, de pessoas familiarizadas com a roça, com o cultivo da natureza, com a preparação para a semeadura, para plantar a mandioca, feijão, arroz, para semear arroz, milho, para poder então, a partir do cultivo, do tratamento que se dá e da qualidade da terra, se obter a colheita. Na terra de Jesus, os lugares para o cultivo bom são muito disputados. Hoje, com a tecnologia da agricultura, podem fazer até maravilhas. Mas na época de Jesus não, era no braço, era na enxada, era na picareta para poder tirar, quebrar, arredar pedras. Era ainda no arado, força de boi, porque é uma região pedregosa, muito cheia de montes, muito cheia de desertos, de modo que para cultivar então, precisava suar para plantar a terra. E não se tinha certeza de que ia nascer. Sabe como é? Talvez não chova, a terra não foi bem preparada, não tem bastante adubo. Então o que é que o semeador fazia? Jogava semente com abundância, com fartura, semeava a mãos cheias, para ver se algumas grelavam. E é por isso que Jesus faz então
a distinção aí dos tipos de terreno. O que são esses terrenos, meus irmãos e irmãs? Todos nós sabemos. Os terrenos são os tipos de coração. Como é o nosso coração? Se ele é feito com profundidade, se ele é superficial, se ele está sufocado por tantas outras besteiras. É dependendo disso que então nós teremos uma semeadura e uma colheita generosa. E nós sabemos que quem faz a colheita é Deus, que envia os seus anjos para então recolher aquilo que o nosso coração produziu. O que é a semente? É a palavra. Ela, todo tempo, basta a gente querer, é jogada com muita intensidade em nossos corações. A gente que vem à missa todos os dias, que agora se tem até o livrinho, todo dia já tem assim, aquele tanto da palavra na liturgia diária, no Deus conosco, no pão da vida. Ouvimos pela televisão, tem tanta gente agora escutando a pregação. Podemos ligar nas TVs católicas, tem gente que liga o dia inteiro, eles me dizem o dia inteiro, estão ali escutando, colocam para os seus velhinhos, para os seus doentes, lá na sua casa, mesmo em meio aos afazeres. A gente pode comprar a Bíblia, agora tem uma edição de letra bem graúda, eu já comprei, eu já não enxergo mais muito bem, então já tenho essa graúda. Enfim, podemos sim ter acesso à semente, ela é jogada em nós. Agora, que fim a gente dá da semente? Me digam. E o que é que ela produz em nós? De repente, pode ser que não produza efeitos. Ouvido de mercador, entra por aqui, sai por aqui, e não faz o principal, que é dar a volta pelo coração, pela alma, pela nossa cabeça. Por isso, pode ser até que a gente se habitue, isso é terrível, meus irmãos e irmãs, nos habituar com a palavra. E não passe disso, não. Precisamos pedir a graça da escuta da palavra. A escuta não é só um ato do nosso ouvido, mas o ouvido é instrumento que permite então da palavra introduzir-se em nós, aninhar-se, fazer maravilhas, fazer acontecer a salvação. O apóstolo São Paulo diz que a salvação passa pelo ouvido. Por isso, porque é escutando que a gente vai então conjecturar, pensar, pois é, essa palavra me fala profundamente, essa palavra me pede a graça da conversão. E assim, mais elementos para que a colheita de Deus em nós seja farta. A tal propósito, hoje nós, comemorando a festa de Santo Tomás de Aquino, aprendemos com ele um outro modo de fortalecer-nos, é o estudo. O estudo, sim, meus irmãos e irmãs. Tem pessoas que pensam que só a reza basta. Tá bom, já está de bom tamanho, mas não é suficiente. É preciso estudar. Quem não estuda, fica assim, que nem uma folha seca, que o vento sopra para cá, ela vai, sopra para ali, ela vai também. Quem não estuda a sua fé, acaba sendo enganado e passa para as seitas, porque não tem miolo, não tem nada dentro da sua cabeça, só tem ilusão, fantasia. E rapidamente, então, daqui a pouco já está pensando, daqui a pouco já está frequentando, daqui a pouco já está começando a fazer perguntas, que só de ouvir a pergunta a gente já sabe, esse aí já está bichado, essa aí já está
eivada. Eivado quer dizer contaminado. Começa a fazer perguntas assim sobre a Virgem Maria, sobre o Papa, sobre a Igreja, sobre o purgatório. Começa a fazer essas perguntas, né? Já está a caminho. Deus salve, Deus livre uma pessoa que conhece a fé porque estudou, porque aprofundou, porque meditou. Ela não vai nessas conversas fiadas para boi dormir. Ela sabe responder logo na hora, assim, na bucha. E se porventura não sabe responder, ela sabe, todavia, preservar seu coração. Pois é, meus irmãos e irmãs, São Tomás de Aquino nos ajude no estudo da Palavra de Deus, dos mistérios da nossa fé cristã. E assim possamos prosseguir a nossa caminhada, firmes, confiantes, sabendo que nós depositamos a nossa confiança no Senhor, e que o Senhor disse aos apóstolos: ide pelo mundo inteiro, anunciai a palavra. E disse a Pedro: tu és pedra, e sobre ti edificarei a minha igreja. Eu te darei as chaves do reino dos céus. O que tu ligares, está ligado. O que tu desligares, está desligado. E as portas do inferno não prevalecerão sobre ela, sobre a igreja. Um instante de silêncio, meus irmãos e irmãs.